A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez com essa pré-aula. Hoje, a lição de número 4, tendo como título Quando se vai a glória de Deus. Estamos abordando temas interessantes sobre o livro de Ezequiel e você, que é aluno e principalmente você que é professor, o ideal é que nós possamos estar dando uma leitura especial ao livro de Ezequiel, para que possamos entender o sentido do que está sendo colocado ali nessas lições e qual a reflexão que temos que fazer para os dias atuais. Na lição de hoje, temos quando se foi a glória de Deus, e nós vamos perceber que ela não foi de forma instantânea, mas ela foi se afastando. Um exemplo clássico, que nós podemos dar na Bíblia é a questão de Sansão. Sansão era um homem que tinha a glória de Deus sobre a sua vida. E certa feita, de tanto ele brincar, com a presença de Deus, ele foi ficando anestesiado e não percebeu que a glória tinha já saído dele. E quando foi lhe anunciado que os filisteus ali estavam, ele bramou: da mesma forma como fui e antes me livrei, agora tornarei aí. Só que ele não percebeu que a glória já não estava mais sobre a sua vida. E naquele momento, Sansão foi levado cativo. Precisamos entender que a obediência à palavra do Senhor, a obediência ao Senhor, nos faz ter a glória de Deus, nos faz ter a presença de Deus. E nessa lição, nós iremos ver o que aconteceu na vida espiritual do povo de Deus, o que aconteceu fisicamente nos dias e o que nós precisamos aplicar na nossa vida. Como não deixar a glória se esvair de nossa vida. Como ter o cuidado em perceber que a glória de Deus, ela sai da nossa vida quando nós nos afastamos da sua vontade. Outro caso típico também interessante que nós podemos abordar é o caso de Moisés. Quando o Senhor disse que não iria mais com o povo, que iria mandar um anjo, Moisés disse: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Tudo isso, irmãos, para introduzir esse assunto e dizer que a presença, ela não é incondicional. Ela requer uma condição para que ela permaneça. Temos que assumir compromissos. Israel, o povo eleito do Senhor, eles tinham compromissos com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E por descumprir o compromisso, eles perderam a presença de Deus. Tópico 1, nós vamos abordar sobre a glória de Deus. Interessante que o povo de Deus começou a caminhar no deserto e eles pairavam no deserto e a presença de Deus ia com eles. Durante o dia eles tinham uma nuvem. Essa nuvem impedia que o sol lhes molestasse. E à noite, uma coluna de fogo. Nós sabemos que as temperaturas no deserto, elas vão de um extremo ao outro. Durante o dia, um calor fustigante. Durante a noite, um frio tremendo. Então, o povo de Deus, a presença, a glória, os protegia, tanto do calor do dia, quanto do frio da noite. Mas o interessante também é que o povo deveria caminhar ao passo que a presença e a glória de Deus indicasse o movimento. A nuvem andava e o povo andava. A nuvem parava e o povo ali sabia que tinham que armar a tenda e pernoitar e ficar, até que no outro dia a nuvem pudesse novamente, dando lugar a nuvem, a coluna, e agora novamente a coluna, o retorno da nuvem. Na inauguração do templo, nós também vemos isso. A glória de Deus encheu aquele ambiente, encheu aquele lugar. A glória do Senhor é a presença de Deus, é aquilo que nos faz mover ou parar.
O significado da glória de Deus é que a presença está em nosso meio. A presença estava no meio do povo quando Moisés os guiava. A presença de Deus estava no tabernáculo, junto com o povo. A presença de Deus estava no templo quando ele foi inaugurado. E podemos tomar para a nossa vida, para aplicação pessoal, que nós, servos do Senhor, precisamos ser guiados pela presença de Deus. É a presença de Deus que tem que nos frear ou nos fazer nos mover. O ruim, irmãos, e agora eu me dirijo a você, que talvez esteja tomando algumas medidas na sua vida. Medidas essas que não estão sendo validadas pela palavra de Deus. Precisamos validar o nosso posicionamento junto, perante a palavra do Senhor. Porque eu não posso parar quando Deus me manda andar e eu nem devo andar quando Deus me manda parar. A palavra deve ser a nossa bússola. A glória de Deus, ela deve nos guiar. A nossa vida espiritual depende da presença de Deus, depende da glória de Deus. Nós veremos que tudo que Ezequiel profetizava ao seu povo vai desembocar hoje naquilo que representa o templo, nossas vidas. Certo pregador, ele disse que o cristão, o crente, o eleito de Deus, precisa ter 3 coisas na sua vida: o pé na terra, o coração na palavra e a mente, a cabeça no céu. E com isso, ele nortear a sua vida. Eu estou caminhando nessa terra, porque eu vivo aqui. Mas o meu coração está na palavra de Deus. E como o meu coração, que humanamente falando é um coração corrompido, mas pela palavra ele é moldado, faz-me raciocinar a morada, o céu, aonde eu quero estar. Então a cabeça do crente está voltada para o céu, mesmo que seus pés estejam na terra. Mas para isso, o nosso coração precisa estar na palavra. A glória de Deus estava sobre o templo. Ela tomou o templo. E o povo não percebeu que a idolatria deles, os pecados, tudo aquilo que eles estavam cometendo contra o Senhor, estava afastando a glória de Deus. Entenda bem que a glória não saiu de uma hora para outra. Não saiu de um momento para o outro. No tópico 2 nós vamos ver isso. A glória foi se afastando gradativamente. Na medida que o povo ia se corrompendo, a glória ia se afastando. No primeiro tópico, nós vamos ver que foram 4 estágios. Ela se afasta do propiciatório, diante ali dos querubins, ou seja, uma tampa de ouro maciça que havia e representava, os querubins representavam a ira de Deus, e quando havia o sacrifício, havia uma propiciação do pecado. Tudo isso apontando de que era necessário um sacrifício para que a ira de Deus se aplacasse. E o sangue ali vertido, ele aplacava a ira de Deus. Quando o sacerdote entrava e ali eram feitos os rituais. Tudo isso apontou para Cristo, o próprio Cristo. Ele foi o sacrifício vivo. Então, quando a ira de Deus olha para nós, ela vê o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. E a presença do Senhor, ela se afasta da tampa do propiciatório, ela se afasta, ela vai para a porta do templo, e ela vai se afastando, até que ela chega no monte, na parte exterior, já não mais nas cercanias do templo. É interessante, irmãos, não é a abordagem dessa lição, mas você, professor, se quiser pensar alguns detalhes de como funcionava a tenda do povo junto ao tabernáculo, e nós vamos entender que o israelita, ele deixava a sua tenda, né, que representava ali a casa, né, a porta aberta para o tabernáculo.
Alguns estudiosos até apontam que eles não entravam, eles não davam as costas para o tabernáculo. Eles entravam dentro das suas tendas de costa, demonstrando um sinal de reverência, de respeito. E tudo isso apontava para um caminho aonde o povo reverenciaria a presença de Deus no seu meio. O povo experimentado pela glória de Deus deveria guardar a presença de Deus, mas eles foram se afastando. E na medida que eles iam se afastando, a glória de Deus foi saindo, ela foi se retirando. Meu querido irmão e minha querida irmã, entenda bem, a glória de Deus na sua vida, ela depende do seu compromisso com a palavra de Deus. Você precisa entender que nós precisamos estar voltados para Deus, voltados para a sua vontade, para que a glória de Deus não se afaste de nossas vidas, não saia de nós, mas esteja sempre em nós. Sobre o templo, há um fato histórico interessante sobre o templo de Israel, o primeiro construído por Salomão. Nós sabemos que quando Israel sai do Egito, e ali o Senhor determina a construção do tabernáculo, mas era um tabernáculo ainda feito por tendas, muito rudimentar. Mas haveria um tempo que o povo assumiria a sua terra prometida e construiria a casa aonde o Senhor habitaria, aonde estaria a sua presença. E quando Salomão inaugura essa casa, esse templo para o Senhor, e quando nos relata a história, a Bíblia, que era algo muito glorioso de se ver, vistoso e magnífico, a glória do Senhor tomou aquela casa, habitou aquela casa. E o segundo templo, a segunda casa, foi quando Ciro, o persa, determinou o retornar do povo do cativeiro e a reconstrução que se deu por Zorobabel, inaugurado no tempo de Dário. Só que esse segundo templo, ele não tinha o resplendor do primeiro, como foi construído por Salomão. Ele não tinha aquela glória, ele não tinha aquela pujança, ele não tinha aquela representatividade no que se estava vendo. Só que havia algo que entraria nesse segundo templo, nessa segunda casa. E mesmo depois, nos dias de Herodes, quando Herodes reforma o templo de Zorobabel, e aumenta e amplia, mesmo assim não há registro de que a presença do Senhor tenha tomado, nem na inauguração e nem na sua ampliação, agora na segunda, uma reforma, digamos assim. Mas houve um cumprir daquilo que o profeta profetizou lá atrás, quando disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. A própria glória, agora, feito o verbo habitando entre nós, carne, ele entra dentro do templo e se cumpre essa presença. A glória de Deus, ela entrou nessa casa, e essa casa foi maior do que a primeira, porque o próprio Cristo entrou nela. O verbo que se fez carne habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e verdade, aquilo que nos deixou escrito João. Jesus entra no templo, Jesus entra agora não é mais uma mera transfiguração, mas o próprio Cristo está ali dentro. Não era uma presença sentida, uma nuvem, mas ele entrando no seu modo físico, ele entra dentro desse templo. E aí se configura de que a segunda casa, sim, seria maior do que a primeira. Mas há um detalhe interessante. Esse templo viria à ruína novamente. O próprio Cristo profetizou sobre isso. O próprio Cristo disse de que haveriam dias que entrariam, que tomariam Jerusalém. O próprio Cristo chorou e disse que não ficaria pedra sobre pedra. Dias esses em que
derribariam e não se deixariam nada. E esse dia veio, mas o Senhor Jesus não só entrou dentro do templo, mas ele também inaugurou uma nova forma. Com a sua morte, com a apropriação, o véu do templo se rasga e agora nós temos o pleno acesso a ele. E agora não é mais um templo feito por mãos humanas, mas a glória de Deus habitando dentro de cada um daquele que aceita receber essa presença. Claro com isso, que é bom frisarmos, porque vivemos dias, infelizmente, dias trabalhosos, em que muitos têm abandonado, apostatado a fé, e há agora um contingente enorme de pessoas que se denominam, desigrejados. São aqueles que se dizem seguir a Cristo, dizem servir ao Senhor, mas não vão a templo, ficam em casa. Não é nesse sentido a qual Jesus está abordando. É claro que o templo é o lugar de comunhão, é o lugar onde nós nos reunimos, é o lugar onde a koinonia está e a diaconia também, porque ali estamos na presença, desfrutando uns com os outros, mas também servindo uns aos outros. E é necessário, o apóstolo Paulo frisa muito bem isso, é necessário, todas as vezes que o Senhor visitou de um modo extraordinário, o povo estava ali unânime, unido, orando, buscando, e cadeias foram rompidas. Milagres aconteceram quando o povo se reunia nas casas, nos templos, aonde estava a presença do Senhor, a unidade do povo de Deus, ali estava também a presença de Deus. Então, é importante abrir esse parênteses, que não estamos aqui incentivando de que você não deva ir a nenhum templo religioso, que você não deva comungar de uma comunhão física com seus irmãos. Pelo contrário, isso é a prova de que a glória de Deus está em você. A necessidade de estar junto, de estarmos congregando, isso é muito importante. Mas o que nos remete esse ensino é de que é uma responsabilidade individual. Você, meu querido meu irmão e minha querida irmã, você, professor, você precisa frisar bem nessa aula que há um compromisso individual de cada um, de ter a glória de Deus na sua vida. E de que precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar, precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. Por quê? Porque vivemos dias em que as pessoas estão esfriando da fé, estão dando ouvido a doutrinas de demônios e estão perdendo a glória de Deus. Estão ouvindo de um evangelho, mas que não é o evangelho genuíno. Estão compartilhando de determinadas doutrinas, mas que não são as doutrinas que nos levam à presença de Deus. E que uma vida santificada, uma vida voltada para a palavra, nos faz concluir que teremos a presença de Deus na nossa vida. Que nos falte alguma coisa nessa vida, mas que nunca nos falte a presença de Deus. Que talvez possamos não ser notados durante a nossa vida ministerial por muitos, mas que possamos ser notados por Deus. Quando você dobra o seu joelho, quando você busca do íntimo do seu coração, a presença de Deus vem e habita o seu coração, habita a sua casa, habita a sua família. E é esse o sentido que Ezequiel mostrava ao seu povo, de que a glória de Deus tinha se esvaziado deles. Eles não tinham percebido, porque o pecado deles era um recorrente. E já havia-se tempo em que haviam os profetas profetizados e falando, mas o povo estava se prostituindo na idolatria. Que a idolatria não venha tomar o lugar do Senhor na nossa vida. E que tenhamos comunhão com Ele. E que estejamos com Ele e Ele conosco. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde desses tempos difíceis. Tempos em que há muitas denominações que se denominam cristãs, mas estão fora do contexto de Deus. Outrora a igreja se desviou e foi preciso fazer uma reforma. E daí surgiu o movimento protestante. Mas agora a igreja precisa
voltar os olhos para essa reforma e que só a palavra de Deus possa nos guiar, que só a presença, que só a graça esteja sobre nossa vida e que estejamos diante de Cristo, buscando a sua presença e que ela não se afaste de nós. Que Deus vos abençoe, vos guarde e vos livre de todo mal. Amém.